Bom dia, pessoal. Bom dia, sou Paulo Deolindo, já vou me apresentar brevemente. Vim trazer para a gente o tema hoje é monitoramento do Zimbra Collaboration Suite. Aqui eu coloquei a versão 8.8, mas leia-se as versões mais antigas também. Tiveram poucas mudanças em relação ao conteúdo que vai ser apresentado hoje, tá? E desde já eu coloco que é um tema colaborativo, tá legal? Tem alguns objetivos da apresentação que eu vou mostrar para vocês, e um deles é o convite à colaboração, tá? Então é um trabalho que está sendo apresentado, está em constante evolução, e como tudo que é colaborativo, como a nossa bela comunidade Open Source está aqui presente, estão todos convidados a criticar o trabalho e seguir comigo para que a gente alcance o objetivo de ter o monitoramento, um how-to ou propostas do monitoramento do Zimbra Collaboration Suite na wiki do Zimbra, porque tem uma afronta lá de outras ferramentas e não tem os ABICs lá monitorando o Zimbra, tá legal? Então essa foi uma das várias motivações de trazer esse tema para as ABICs Latam. Bom, então uma breve apresentação, para quem não me conhece, eu sou o Paulo Deolindo, ou Deolindo. Sou parte do time de treinamento da Uniredes, trabalho como analista de suporte a sistemas com foco em tecnologias open source para um negócio, para uma empresa do conglomerado do Banco do Brasil, que é a ABB Tecnologia e Serviços, com sede no Rio de Janeiro, e também atuo como professor de disciplinas de open source, mais especificamente falando, preparando os alunos das pós-graduações de tecnologia para as certificações LPI. Tá? Eventualmente aqui em Porto Alegre, inclusive, e mais forte lá no Rio de Janeiro. Então vamos lá, tem alguns objetivos aqui que eu vou resumir para a gente seguir logo para o nosso tema mesmo, que é apresentar o Zimbra Collaboration Suite, sua arquitetura e recursos. Apresentar problemáticas dos excessos, Zimbra Collaboration Suite, Open Source Edition, mas leia-se também a mesma problemática para o Network Edition, caso tenha alguém aqui que utilize e tenha implementado. E propor esse monitoramento em camadas, que é uma tecla que a gente bate, que a gente vende bastante a ideia. Não me recordo de termos falado disso aqui ainda na palestra, mas haverão outras, então acredito que a gente vai seguir para esse caminho, que é o monitoramento da camada operacional enquanto ativos de rede, camada tática enquanto aplicações que você oferta para o seu usuário final, e a camada estratégica, que é a camada de negócios, vindo de encontro a vários temas de várias palestras que o colega anterior pontuou muito bem, das várias apresentações que estão conseguindo aproximar a maturidade do monitoramento ao negócio da sua organização. Tá legal? Então, foi feito aqui um laboratório vivo, tá? Para mostrar para vocês como que a gente pode trabalhar esse monitoramento do Zimbra. E, de novo, é um trabalho em constante evolução, tá? Então, começou como um lab para essa apresentação e a ideia é evoluir com a colaboração de quem estiver interessado, tá legal? Então, o contato depois vai ficar ali no final, todo mundo pode escrever, sugerir, criticar, tá legal? Sempre construtivamente, por favor, tá? Colaboração. Então, vamos lá. O que é o Zimbra Collaboration Suite? Antes de mais nada, vão ter alguns momentos que eu quero só prevenir vocês de que, nossa, é Zabbix ou é Zimbra, né? Não, é Zabbix mesmo. Tá? Só que para falar do que o Zabbix é capaz de fazer por essa ferramenta, nesse caso a gente já nem fala mais ferramenta, fala do negócio de e-mail, né? De e-mail e colaboração, seja você uma empresa pequena, usuário, vamos dizer assim, do Zimbra, seja você prestador de serviço, provedor de e-mails para vários domínios. Tá? Então, tive conversando com alguns colegas, recentemente, o colega da Unifique ali, que também oferta o Zimbra com a empresa dele. Então, todos convidados a fortemente criticar e sugerir aqui na palestra. O Zimbra Collaboration Suite veio de uma
uma jornada lá com a Yahoo, né? Para quem se lembra disso, passou para a VMware, agora está com a Synacor, e quando a gente pensava que, cara, eu acho que não vai dar muito certo, né? Não, os caras vieram, renovaram. Então o Zimbra, ele é um dos maiores players, tá, de e-mail e colaboração do mundo corporativo, mesmo na sua versão open source. Tá? Então, quem ainda não conhece, vale a pena conferir. Quem já conhece, é sempre bom avançar um pouco mais no conhecimento. E, no resumo da ópera, ele praticamente provê os e-mails, calendário, agendas, contatos. E a grande sacada é que, para quem trabalha com isso como prestação de serviço, tá, você consegue atender vários clientes com, por exemplo, uma única estrutura de e-mail da sua empresa. Claro que existem várias maneiras de você entregar esse serviço de e-mail colaboração. Por exemplo, ofertando aí, subindo com Docker ou manualmente, que seja, e entregando uma máquina para o seu cliente. Tá? Você quer um serviço de e-mail? Toma, eu te entrego. Ou você pode ofertar, olha, eu tenho a estrutura, me dá o seu domínio que eu vou hospedar aqui para você, os seus e-mails, você tem tantos gigabytes ali, ou aquela cota lá que a gente trabalha. Tá? Quem usa o Zimbra Collaboration Suite, por que ele ganha o privilégio de estar aqui compartilhando espaço com os Zabbix e contando com o apoio dos Zabbix? Então, encontrei aqui um quadrante mágico da Gartner, onde ilustra aqui perfeitamente o que eu estou querendo dizer. O Zimbra como um top player do mercado de e-mail e colaboração. Tá legal? Então, não se enganem, isso não é para pequenas empresas. Bem estruturado e bem utilizado, é um player corporativo mesmo. Andei pesquisando para ilustrar. Poxa, o Paulo está falando que todo mundo, muita gente usa, né? Quem usa o Zimbra? Vamos lá, antes disso. Quem aqui usa o Zimbra? Participa comigo, por gentileza. Bastante gente usa o Zimbra, tirando os colegas envergonhados, que levantaram a mão. Tá? Beleza. Vamos lá, fiz uma pesquisa muito rápida, utilizando a técnica do Google Fu. Quem usa o Zimbra? Tá? Então, rapidamente, sem muita pesquisa vertical, aqui no Brasil encontrei vários casos, coincidência ou não, a maioria órgãos do governo. Olha só que bacana. Tribunal de Contas de Rondônia, Governo do Estado do Ceará. Oi? Não. Alguns eu tive a oportunidade de dar um print na URL para mostrar que realmente a imagem é verdadeira. Então, por questão ali da imagem, não deu para colocar o link e tudo, até para não expor demais também. Então, eu peço um voto de confiança. Isso aqui, essa pesquisa real foi feita antes da palestra, na confecção da palestra, e esses órgãos aqui utilizam os sistemas de e-mail do Zimbra, Governo do Estado do Acre, Unicamp, Governo do Estado da Paraíba, o próprio SERPRO. Bom, aí se usam ou não, né, se está ativo, está em produção ou não, é outra história. Tá? O Google Fu mostrou que está lá, então a gente entende que está lá em produção. Bom, então vamos lá. Por que monitorar o Zimbra Collaboration Suite? Quem aqui já usa o Zimbra já deve ter percebido que ele tem o seu sistema de monitoramento, correto? Tá? Ele monitora por um sistema próprio dele o seu uso de CPU, de memória, de disco, de rede, quantidade de e-mails enviados, recebidos, adiados, corrompidos, retidos, em quarentena, etc, etc, etc. Tá? Mas a pergunta é, o que isso significa para o negócio da empresa, seja sua ou do seu cliente, se você for um prestador de serviços? Tá? O Zimbra consegue te responder isso? Não, porque a inteligência do negócio não está na ferramenta, está por quem está de trás da ferramenta, que é o analista, que é a gerência executiva da empresa, e a gente vem de encontro com esses caras, apresentar ferramentas para que eles alcancem um melhor resultado. Tá legal? Então, vamos lá. O Zimbra tem métricas, tá? Métricas de uso, métricas estatísticas dos e-mails e tudo mais. O histórico das mensagens ele tem, mas também é limitado. As tendências ele tem,
Eles tentaram, mas ainda não aprimoraram isso tão bem. E as previsões que nós sabemos que os ABICs pode fazer, né? Nós temos aí as Triggers Predictions, os itens calculados que mostram o histórico comparado com outras datas do passado. Então, isso daí o Zimbra não tem. Então, a gente entende que temos muito a ofertar para o Zimbra Collaboration em relação a esse monitoramento. Apresentar dados que ele já tem, tá? Só que a gente vai coletar do nosso jeito, e trabalhar a inteligência em cima disso, utilizando os ABICs, para entregar esse resultado, para auxiliar na tomada de decisões. Tá? Então, vamos lá. De novo, para esse laboratório, eu tomei como base uma instalação single server do Zimbra, ou seja, assim como tem lá os ABICs, né, a analogia, all-in-one, tudo numa máquina só. Quem é prestador de serviço, ou quem tem isso na sua empresa, quem teve a oportunidade de estudar essa ferramenta, sabe que tem características bacanas, onde você dissemina isso para melhorar a performance. Você espalha, né, o Zimbra Proxy na DMZ, servidores MX dedicados para antivírus e anti-spam, também na DMZ, também na rede interna, separando isso da rede do usuário final também. Você coloca Zimbra Proxies, que são a entrega do webmail, POP, IMAP para o usuário final, separado do seu servidor core do Zimbra. Os seus mailbox, que muitas vezes a gente utiliza numa única instalação, pensa que você pode colocar isso para cada cliente. Eu tenho 10 clientes, cada cliente pode ter o seu próprio mailbox, o seu próprio servidor MX, e você é o provedor de serviço disso. Então, existem várias maneiras de bilhetar isso, na verdade, falando de um pouco de negócios, e o Zimbra pode te ajudar também. Por exemplo, quanto o cliente A consome do seu storage, quanto o cliente B consome da sua banda de internet, do seu processamento. Tá? Você pode não estar num data center, né, que tem todos esses recursos para fazer esses cálculos. Então, aqui você tem só uma ilustração que eu tirei do material oficial do Zimbra, mostrando o usuário de internet, 2 servidores MX aqui, 2 servidores de mailbox internos, os SMTPs, perdão, Zimbra Servers, que leia-se mailbox, Zimbra LDAP, Zimbra LDAP réplica, e aí a pergunta é, como é que você cuida da saúde desse ambiente? Tá? A gente sabe que o Zimbra, ele tem o seu monitoramento, tá? Então aqui tem os prints, tem um laboratório vivo, que eu vou mostrar para vocês já, mas tem uma prévia aqui dos prints. Isso aqui, como eu falei, tá, pessoal, é uma instalação single server, mas existe a instalação multinode. Tá? O nosso lab é single server. Então aqui, como você tem correio.lab.com.br, que foi feito para o laboratório, você poderia ter xpto.com.br, xyz.net e um único servidor de e-mails hospedando os vários domínios dos seus clientes. Tá? Você está ensinando Zimbra, né? Não é Zimbra. Só explicando um pouco da estrutura dele para te mostrar que é preciso, mais do que nunca, utilizar os ABICs para monitorar essa estrutura. Tá? Então, aqui tem algumas estatísticas que o próprio Zimbra provê. Tá? Estatísticas avançadas do servidor aqui, ele tem o seu cálculo de uso de CPU e tudo mais, mas vocês percebem que ele gera um arquivo CSV, e desses arquivos CSV, aí a pergunta que eu te faço é, quem está processando isso? Tá? Quando você chama aquilo ali, ele tenta carregar isso daqui, tá? Da mesma forma anterior, seja memória, seja disco, seja... E acaba que nem sempre, isso aqui, por exemplo, ficou rodando um tempão, desisti, dei print na tela e foi bom, vou mostrar como pode não funcionar também, dependendo de flash e tal. Essa aqui é uma característica bem interessante que acabei transportando para dentro dos ABICs
que é o monitoramento da fila de e-mails, e isso para o negócio é muito importante. Tá? Quantos e-mails você tem na sua caixa de entrada hoje? Quantos e-mails você tem retidos na fila ativa? Quantos foram adiados, por algum motivo qualquer, não estão conseguindo ser entregues? Quantos foram corrompidos? E quantos você desistiu e mandou reter para trabalhá-los depois? Tá? Então aqui tem um número bacana. Isso aqui foi só do print, né? O laboratório vivo é bem diferente, já está em 40 e não sei quantos mil. Né? Trouxe o laboratório vivo, eu trouxe com o notebook aberto no carro, está ligado ontem, de robozinho mandando e-mail desde 10 horas da noite aqui para mostrar o resultado para vocês. Tá? Bom, então vamos lá. O Zabbix pode ajudar a gente nisso daí bastante. Tá? Como eu falei, qual é o negócio do Zimbra? Servir o serviço de e-mail. Tá? Ele não tem que te dar os dados estatísticos, ele tem lá o recurso, mas preferencialmente a gente tenta não usar. Deixa o cara, o core, o business de e-mail para o Zimbra, e em relação à estatística, monitoramento, auxílio na tomada de decisões, a gente faz com os Zabbix. Essa é a proposta. E aí vem uma proposta, claro que existem vários ângulos de visão, do monitoramento operacional, tático e estratégico, ou se você resolver inverter isso daqui, depende da forma, né? Já vi várias pirâmides em várias direções. Mas não se engane, a visão sobre isso daqui, a importância que você dá na posição dessa pirâmide, pode refletir muito em como você entrega isso para a sua empresa, para a sua gestão. Né? Então você se preocupa muito com os operacionais, com a rede, a CPU, o disco, etc. Lembrando que no caso do Zimbra, isso é importante mesmo também, muito importante. Tá? E a camada do usuário, você se preocupa com isso? Lembra daquela história? O que você entrega na DMZ? Tá? E como é que você enxerga que aquilo está disponível para o usuário final? Tá? Então, já pensaram em ter um Zimbra Proxy olhando de trás para dentro, de fora para dentro, né? Da internet para fora, para dentro, para verificar se isso realmente está disponível para o usuário final? Tá? Ou você tem os Zabbix ali de dentro e a porta 443 está up, então vou botar o pé para cima. Isso é uma visão muito errada, né? Tá? Então, explicando um pouquinho mais sobre isso, tá? Correndo o risco de ser repetitivo. Enquanto operacional, a gente entende os ativos. Rede, CPU, memória, disco. Aqui tem camada tática. Basicamente, as aplicações dos usuários finais, como POP, IMAP, Web Email, seja ele na sua versão com ou sem criptografia. Aqui tem um camarada interessante também, que a gente não consegue mais viver sem ele, que é o ActiveSync. Tá? No caso do Zimbra, Open Source Edition pode ser implementado com ferramentas de terceiros, como o Zarafa Zpush. A versão Network tem dela também. Indiferente do que está implementando, você tem que monitorar aquilo ali. Recursos de HSM, para quem usa Zimbra, quem conhece o HSM? Quem conhece o HSM? O que o HSM faz? O HSM, ele te dá a possibilidade de você pegar ali a questão dos discos que estão em uso, de um Zimbra Store, como se chama, ou seja, o disco onde armazena as mensagens dos usuários e coloca eles em um disco menos nobre, por exemplo, de acordo com uma regra que você planejar. Tá? Bom, o que os Zabbix faz em relação a isso? Vou mostrar para vocês já. Tá? E o monitoramento estratégico, não se engane, aquela questão dos e-mails recebidos, enviados, adiados, isso pode estar impactando no negócio da sua empresa, porque você pode ter um acordo do seu cliente de que não vai ter e-mails adiados mais do que X por dia, por falta de capacidade de processamento ou de entrega, porque o seu DNS ou um recurso qualquer externo deu problema. Então, isso é um cenário que eu estou trazendo que é importante de se monitorar. Existem outros? Existem outros, cada um tem a sua realidade, e essa é só uma proposta, ok? Então, vamos lá. Como que foi feito esse trabalho? Na camada operacional, de uma forma muito simples, o template dos Zabbix em si, ele resolve o problema, até por causa das camadas LLD ali, os recursos de LLD, que
pode ser melhorado se a gente focar na descoberta do Zimbra Store. O Zimbra Store, enquanto disco especializado na armazenagem das mensagens de e-mail. Então, a gente não está falando só do file system que você formata, monta, entrega, ele tem que reconhecer, não. Zimbra Store é um conceito bem diferente e bem nobre, que merece atenção, e um simples template ajuda nisso, tá? Então, não foi preciso reinventar a roda. Então, tem aqui uns exemplos de como foi feito, tá? O Zimbra, ele tem o MariaDB nas versões mais novas, ou o MySQL nas versões mais antigas. Então, para fazer jus a esse monitoramento também, porque é muito importante, implementei ali o DB4Bix na sua versão 2.x alguma coisa, uma das mais recentes na hora do laboratório, que já vem como proxy, tá? Não sei se vocês já trabalharam com o DB4Bix, uma excelente ferramenta que integra os ABIX para monitoramento, especializada em monitorar bancos de dados, Oracle, PostgreSQL, MySQL, e nessa versão ele vem como Zimbra Proxy, não é mais um monte de um daemonzinho qualquer que fica mandando trappers toda a vida, ele é um proxy mesmo, tá? Mostro para vocês aqui, ó. Tá, então, o DB4Bix implementado como proxy ativo, monitorando ali a camada MySQL do nosso Zimbra, tá? E alguns custom scripts, porque não podia ser diferente. O Zimbra, até por ele mesmo, aqueles dados estatísticos que ele mesmo gera, ele é baseado numa ferramenta bastante conhecida, que eu acabei reaproveitando, mas a gente vai passar por ela, não me recordo o nome, que faz os cálculos estatísticos do Postfix. O Zimbra é baseado no Postfix. O SMTP do Zimbra é o Postfix, embora ele seja integrado por várias ferramentas de e-mail. Então aqui tem um pouco do muito que tem que ser feito. Esse pouco aqui foi feito, vou mostrar para vocês. Tá? Um scriptzinho simples, onde aqui, por exemplo, eu checo a quantidade de contas ativas, bloqueadas, contas em manutenção. No dashboard do Zimbra você tem isso também, tá? Mas como eu falei, a ideia é trazer isso para dentro dos ABICs, então foi preciso uma customização, por mais simples que seja. Tá? Então você exporta algumas variáveis aqui, com o próprio comando do Zimbra, de zm a ccts, gera as variáveis e tal, e manda via sender para os ABICs para popular os bancos ali. Paulo, com que frequência isso roda? Isso não é importante, depende do seu negócio. Em relação a contas, você pode rodar uma vez por dia, bota na cron, enfim. Tá? Aqui, uma customização também relacionada àquelas filas de e-mail. E-mails adiados, e-mails ativos, e-mails retidos, e-mails corrompidos, e-mails dos quais você desistiu e vai tratá-los posteriormente. Tá? Então, retidos, corrompidos, adiados, fila ativa, caixa de entrada também, que são os e-mails que estão entrando e ainda não tem uma posição para entregar. Né? A mesma estrutura. Gerei os números e envio para os ABICs via sender, de uma forma bem simples também, sem dor, sem muito processamento. Aqui é uma questão bem polêmica e bem interessante, que, caso vocês queiram aproveitar a ideia, eu chamo a atenção de vocês para umas premissas relacionadas ao log rotate do seu sistema operacional que está lá rodando o Zimbra. Por que isso? Aquele scriptzinho ali, está lá o nome dele. pflog-sum.pl. Esse cara aqui, o Zimbra também reaproveita, ele não é do Zimbra, tá? É uma ferramenta do Postfix, usada para o Postfix. O Zimbra reaproveitou e lá dentro ele faz uma chamada para te gerar estatísticas de top 10 de e-mails, top 10 de senders, receivers, e top domains, quem está consumindo mais dados, quem está consumindo menos dados. Então, esse script aqui tem que ser melhor trabalhado. Aqui foi trabalhado um pouquinho para a demonstração, por isso aquele convite, tá bom? Mas para esse laboratório funcionar, e para esse script aqui funcionar, caso vocês
venham a copiar ou melhorar, já deixo a dica ali. A maneira como foi pensada, ele vai no var meio log e não no Zimbra log, tá? E vai fazer ali o sumário que o Zimbra também te entrega, só que customizando para envio para os ABICs. Tá legal? Então aqui, premissa, o log rotate tem que estar como diário, porque senão ele vai buscar as mensagens e total de e-mails do dia. Se você não tiver um log rotate diário, tá? O meio log daquele dia, corre o risco, tem uma inteligência no script ali que prevê se o log rotate não acontecer como previsto também. Mas é bom se atentar para isso. Então, ele vai varrer o meio log, vai fazer o sumário e vai gerar para os ABICs a informação que você precisa dos top 10, e-mails enviados, os bytes, aquilo tudo. Tá? Então, a mesma estrutura. Gerou as variáveis, exportou, mandou para os ABICs. Não tem muito segredo. Tá? Com que frequência, Paulo? Roda isso. Você quer gerar um gráfico bonito toda hora? Seu gráfico tem que ser como, né? Apresentado como para o seu gestor. Total é diário, então roda isso no final do dia, por exemplo. Tá? Aqui no laboratório, vocês vão ver que tem uma quantidade absurda de e-mails, porque, como eu falei, tem um while true lá, um robozinho mandando e-mail desesperadamente. E-mails que vão ser entregues e e-mails que não vão ser entregues propositalmente para gerar diferença, para vocês verem como funciona. Tá? Então, tem outros resultados que a gente conseguiu alcançar também, em relação ao tempo de resposta do web e-mail. Então, a experiência do usuário, a gente bate nessa tecla, a experiência do usuário talvez deva ser a mais importante para você, porque você está entregando um serviço de e-mail, não é isso? Ok. Então, você tem o tempo de resposta do monitoramento web, que foi feito de uma forma bem simples também, apenas demonstrativa. E uma coisa que eu gosto de trazer, umas coisas, assim, não são diferentes, mas eu vejo muito pouca gente falar sobre isso, então é uma forma também de chamar a atenção para as funcionalidades dos ABICs, que são os itens calculados, bem simples, né? Alguém trabalha com item calculado aí? Legal. Então você pode usar isso aqui também no tempo de resposta do web e-mail. Como é que está o tempo de resposta hoje? Tá, vamos supor, segunda-feira, 9 horas da manhã, todo mundo chegando na empresa abrindo os e-mails, não é isso? Ok. Como é que é isso em relação ao final de semana? Vai baixar bastante, né, o final de semana. Você já fez esse comparativo? Colocar em um único gráfico essas duas linhas tênues ali, tá? Para fazer um baseline, para você saber o que é um problema e o que não é um problema. Utilizando também aquelas triggers dos ABICs, onde você pode colocar horários. Tá? Olha, não alarma se for horário tal, porque eu entendo que isso não é um problema, é pico, é uso mesmo. Tá? Diferente de, olha, não tenho mais banda, aí sim é um problema. Né? Tá? Então, eu recomendo fortemente o uso dos itens calculados. Aqui, vou tentar adiantar um pouquinho. Os primeiros resultados alcançados. Simples, gráficos dos ABICs que todo mundo conhece, não tem segredo, tá? Foram frutos dos templates, tá? Uso de memória, uso da rede, tá? Aqui tem o uso do Zimbra Store também, ainda não está com HSM. Possível implementar os monitoramentos de logs, né? O Zimbra gera 3 quilos de log por minuto que você pode monitorar. Paulo, que tipo de log? Serviço que cai e o front-end dele não te alerta porque ele lê do arquivo. Tá? Então tem aquele delay. Não confie naquele front-end do Zimbra. Tá? Então você pode fazer o monitoramento. Recursos nativos dos ABICs fazendo isso, tá, pessoal? Monitoramento de logs, monitoramento dos logs de estatísticas, dos serviços running, stoppage, e etc. Tá? Monitoramento da camada tática, como eu falei, ó, a entrega do usuário. O que você entrega para o usuário? Webmail, POP, IMAP, ActiveSync e alguns itens de database. O usuário não consome o database diretamente, mas alguns parâmetros são muito importantes. Tá? Então aqui é o resultado um breve resultado do DB4Bits, o que ele pegou ali. Né? Bom, como não sou DBA, eu acho tudo muito bonito, mas não sei muito sobre isso também. Tá? Existem alguns parâmetros que um bom DBA vai saber criticar.
E aqui, o monitoramento de portas, tempo de resposta, performance dessas portas. Paulo, mas e aí? Vai lá, porta 443 aberta, ok? Não é bem assim, tá? Esse monitoramento aqui foi baseado no documento oficial do Zimbra, que diz que tais portas têm que estar abertas para que não só o produto do usuário final seja entregue, mas como o back-end do Zimbra funcione também. Então foi feito um monitoramento das portas externas, ou seja, aquilo que eu entrego para o usuário final, perceba que eu não estou entregando o protocolo sem segurança para o HTTP, tá? Então isso não é um problema, isso é um monitoramento dizendo, que bom que não está sendo entregue, tá? Que bom que não está sendo entregue, ao contrário que o HTTPS está sendo entregue. E aqui, não vou entrar muito em cima disso, mas isso aqui é o back-end das portas que o Zimbra precisa para funcionar, baseado também na documentação oficial. Olha, é porta pra caramba. Fiquei um tempão mapeando portas, olhando o documento, cara crachá, fazendo tudo bonitinho. Então, no final, eu sugero um template, compartilho com vocês, para ninguém ter o retrabalho, tá bom? Só me procurar. Aqui, aquilo que eu havia comentado, do tempo de resposta do web e-mail, tá? Tá estático, mas tem aqui no monitoramento vivo. Bom, e aqui vem uma pergunta, né? Vamos falar um pouquinho do Zimbra Store, que eu falei com vocês, né? O monitoramento da caixa de entrada do Zimbra. Você vai esperar a trigger alarmar 80%, 90% de uso? Posso esperar, por que não, né? Tá tranquilo. Ou eu posso utilizar as triggers predictions para isso. Aqui, não é o exemplo que eu usei, vou mostrar para vocês. Aqui um simples monitoramento de quando ele vai... Olhando 1 hora atrás, me fala daqui 10 horas à frente se eu vou ter um problema onde o meu espaço em disco vai acabar. De longe, isso aqui não é o que é para ser feito, tá, pessoal? Então, isso aqui é só um exemplo. Isso aqui é o que foi feito, mas também não é o melhor, tá? O Zimbra, olha... O Zabbix, perdão, vai lá no Zimbra e, baseado no histórico de 24 horas, me projeta 24 horas à frente para me dizer quando que eu vou ficar com 10% de espaço livre no disco. E não foi feito aqui, mas leia-se isso para os iNodes também, tá? Para quem trabalha com e-mail sabe que os e-mails são arquivinhos pequenininhos, que embora você tenha 1 tera de disco disponível, se você não tiver feito um trabalho bacana na implementação do sistema, você tem o problema com os iNodes, né? Nossa, mas eu tenho 1 tera sobrando aqui, mas não tem endereçamento físico. Então, atentem-se para esse detalhe também. E aqui, por favor, tá? Não 24 horas. Planejamento de capacidade. Alinha o negócio da sua empresa, olha 1 ano para trás, faça o orçamento, preveja o orçamento que você vai ter que ter 1 ano à frente, tá? E compra disco. Tá, isso aqui não foi implementado, mas é uma proposta, tá? Fica então de convite para todo mundo evoluir junto. Lembra daquela história do HSM, a troca do disco? Tá? Então eu tenho um disco que está chegando no limite. Eu não tenho a estrutura para fazer um resize ali, eu tenho realmente que alocar um novo disco, melhor estruturado com iNodes ou com a formatação específica, um XFS ao invés de um XT4, etc. Então aqui foi construída uma ação, lembrando, não está pronta, só uma ideia, tá? Olha só que legal, o Zimbra vai alocar baseado naquele monitoramento do store que a gente fez. Quando estiver chegando próximo de acabar o espaço, você executa um comando para trocar o disco. Não é o HSM, mas é uma analogia e funciona muito bem, tá? Então, bacana isso, né? Uma ação para não ficar o carinha ali, e vai acabar, e agora? Tem que trocar o disco, monta, e como é que faz? Prepara a casinha e entrega o produto. Tá legal? Aqui tem o total de e-mails adiados. Eu vou pular essa parte aqui, que o tempo está acabando, porque eu quero mostrar para vocês a coroação mesmo, tá? De longe, não era a ideia da palestra, mas eu vi o pessoal fazendo e tal, aí eu não vou dormir agora, eu vou fazer aqui rapidinho. Então, eu ensaiei uns dashboards para mostrar para todo mundo isso daqui. Printei algumas partes, monitoramento das contas,
fila de e-mails e totais do dia, que é um pouco do muito trabalho que tem que ser feito, tá bom? De novo, hein? Mapas de serviço. Esse aqui é um rascunho também, tá? Do monitoramento das camadas, de uma forma bem simplista. Aqui você tem o seu Zimbra Single Server, que é o nosso caso. Aqui você tem, não está escrito, né? Mas você tem aqui o monitoramento de um pouco da estratégia da questão dos e-mails, totais, retidos, enviados, porque é importante para o negócio, de acordo com o SLA que você tem que cumprir com o seu cliente. Aqui a parte que você entrega para o usuário final. Ó, perceba o mesmo web e-mail down, o mesmo ActiveSync down, porque realmente não tem implementado. Então leia-se, olha, o acesso mobile do meu cliente não está funcionando na minha estrutura. Atenção, né? E aqui embaixo, não menos importante, a camada operacional, disco, CPU, rede, memória, etc. E o SLA, tá legal? Isso aqui, é claro, também é só uma proposta de laboratório, onde eu monitoro a entrega dos serviços para o meu cliente e rascunhei aqui, nem calculei na época do print aqui, o SLA interno da infraestrutura de e-mails, tá bom? Então, isso é um trabalho também que pode ser feito. Então, antes de perguntar aqui se os objetivos foram atingidos, permita-me mostrar o rascunho, tá? De novo, pessoal, não era a proposta, tá? Mas, como eu falei com vocês, tem uma afronta lá na wiki do Zimbra, de um monitoramento do Telegraph com não sei das quantas. Bom, então, como eu falei, não era nem de longe a proposta de mostrar o Grafana entregando esses resultados. Mas, talvez por modismo e para responder à afronta lá do Telegraph, rascunhei, ontem à noite, não participei de vocês lá da festinha, porque eu estava montando essa coisa aqui, tá? Para mostrar que, pessoal, isso aqui é só um floreamento, tá? O Grafana, nesse caso aqui, não empregou nenhuma inteligência. A inteligência é dos ABITs, tá? E de como você construiu isso nos ABITs. Tá legal isso aqui? Ele simplesmente está dando um display naquilo que você já coletou. Então, de uma forma bem rápida, vamos lá. Tempo de vida do sistema, lembrando que estou pegando só de hoje. Tá? Essa máquina ficou ligada desde 8 horas da noite de ontem. Tá? Aqui tem o monitoramento de toda a camada operacional, aqui gráficos de rede, aqui um pouco de banco de dados, o consumo de memória, talvez algumas parametrizações aqui precisem de atenção, porque o Grafana é meio bobinho para isso, né? Tá? Aqui a camada tática, a camada da entrega do usuário, aqui o tempo de resposta, que nos ABICs eu uni tudo em um gráfico só. Aqui eu resolvi fazer separado, poderia ser reunido tudo num gráfico só também. E aqui, para finalizar mesmo, aquela camada dos e-mails. Né? Vocês estão vendo os números meio absurdos ali, né? Vamos lá, e-mails deferidos, 40.600 e cacetado. Né? Esse número aqui eu não concordo com ele, depois eu tenho que revisar. E-mails entrantes, e-mails na fila ativa, totais do dia, que de novo, eu tenho um robozinho rodando para efeitos de laboratório, mas o certo é rodar isso no final do dia. Aqui eu monitoro as contas dos clientes, né? Imagina que você cria um dashboard para os seus clientes. Tá? Esse dashboard, um cliente. Outro dashboard, outro cliente. O seu dashboard de todos os clientes tem que ser construído, mas a ideia é a mesma também. Tá? Os dados estão prontos, é só plotar aqui. Aqui a entrega dos SLAs de infra e de tempo de serviço mesmo. De novo, alguns numerozinhos aqui merecem atenção ali na maneira de consumir. Tá? Então, estou finalizando. Alcançamos os objetivos, apresentamos um pouquinho do Zimbra, da sua estrutura, daquilo que tem que ser monitorado como proposta. Fica de novo o convite para contribuírem nesse projeto, para colocar isso na wiki do Zimbra. Tá legal? E fica aí o meu agradecimento, desde já, aberto a dúvidas, críticas, sugestões, angústias, por gentileza. Obrigado. Perguntas abertas, pessoal.
Só levantar o braço quem quiser fazer perguntas. Deolinda, muito obrigado. Uma salva de palmas.